Isso aconteceu em 2009, né, comigo, com a minha família. Fui usado, né, fui torturado, perdi uma visão, parcialmente perdi a outra em 2009. Né? Isso aconteceu com a minha filha e fui usado politicamente em 2009 como bode expiatório. Né? Na época, minha filha tinha uma doença, um germe chamado oxiurus, né? Que era tratado com pomadas, com isso, com aquilo outro. E essa doença, ela é uma doença que coça muito na criança. Ela coça. E quando a criança coça muito, ela machuca. Né? Que coça machuca, principalmente quando é menina. Né? Coça, se machuca. E aí foi quando a minha esposa foi levar a criança no posto de saúde e já alarmaram, fizeram aquela alarmação que a criança tinha sofrido algum tipo de abuso. A criança tinha quantos anos na época? Na época, 3 anos. Tinha sofrido um tipo de abuso. Abuso sexual. Abuso sexual. E isso percorreu e chegou ao ouvido de alguém. Né? Aí eu fui para a delegacia, eu fui preso. Sua esposa também foi presa? Minha esposa também foi presa na época, né? E o que acontece é que nós passamos por todo esse drama. Mas, na verdade, minha filha foi usada nesse sistema sujo que acontece com essa pessoa que usa a família em nome de prol de si mesmo. E tanto que eu estou aqui em nome da minha família, em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome das minhas filhas, que ele usou também as minhas 2 filhas, que diz o seguinte: você faz o exame no ML, se você fizer, eu solto seu pai. Olha onde nós chegamos. Uma pessoa dizer, não, eu solto seu pai. Tanto que eu disse que ele não representava o Poder Judiciário e nem o Ministério Público, que ele não representa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o senador Magno Malta, né? Que ele usa as pessoas, como ele me usou minha família, né? Usa todo mundo e sai ileso e bota a população contra a família, a população contra a família. É o que defende a família, né? Que diz que defende a família. Entendeu? No seu caso, quando você foi preso, você foi ouvido imediatamente? Eu fiquei na delegacia 3 dias, né? Fiquei 3 dias esperando por ele chegar na delegacia e ali eu fui ouvido por ele, né? Ele me chamou, o delegado, mais os 2 delegados, me chamaram e eu fui ouvido por ele. E aí, nesse dia que eu fui ouvido por ele, foi tanto que eu levei até a palavra e disse, você não representa nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público, né? Foi na hora que ele bateu na mesa com raiva, né? E falou assim, você está preso. Ele é que decretou a sua prisão? Ele decretou minha prisão. Tanto que o senhor pode olhar no relatório policial, que quem faz o relatório é ele e o delegado só assina. Peguem o relatório. Quais foram os delegados que fizeram o relatório? Foram, na época, o delegado Marcelo Lucas e o delegado Marcelo Nolasso, os 2 delegados. Depois de que ele decretou a sua prisão, você efetivamente continuou preso? Continuei preso, fui para o CDPC de Cariacica, né? Fiquei lá 9 meses preso, internado 9 meses lá, tanto que fui brutalmente, né, torturado, perdi uma visão, quebraram dentes meus. Com o quê? Com alicate. E a outra visão que você não perdeu por inteiro? A outra eu tenho 20% da outra. Destruiu a sua vida fisicamente? Toda a minha vida, toda a minha vida. Tanto que até hoje, né, a gente aquela não só a tortura física, como a psicológica, ela é muito assim, você não consegue tirar aquilo. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, que é a tortura. O que se vê em pleno século XXI, né, porque na verdade o Brasil é uma ditadura silenciosa. É isso que nós vemos hoje no Brasil. A tortura contra você, Luiz, foi feita onde? Lá no CDPC de Cariacica. CDPC. Mas qual é a intervenção de médicos nesse processo? Quem participou e como foi? Sim, isso aconteceu primeiramente no ML, né? No ML. Um médico, ele disse que o rim da minha filha tinha rompido, que não sei o quê. Você se recorda do nome dele? Dr. Rogério Petkovski, acho que é esse mesmo, médico legista. E tanto que eu entrei com ação civil, entrei com ação criminal no Ministério, o meu amigo fez a denúncia no Ministério Público Federal Criminal e no Ministério Público Estadual Criminal, tanto que foi mandado para Brasília, para a Procuradoria-Geral da República.
para que se tome providência. A denúncia que você fez aos Ministérios Público Estadual e Federal, entendeu? Rolam quantos criminosos? Três criminosos. Além do senador Magno Malta? O senador e os policiais. Os policiais. E o médico? E o médico. São os 2 policiais e o médico. Então, no total, é o que se for 4. competência de ficar no Supremo, fica no Supremo. Se não for de competência do Supremo, desce para cá. Volta para cá. E um detalhe que nesse dia eu queria informar o senhor, que quando eu falei isso, que ele não representava nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público na cara dele, ele fez uma reunião lá dentro, que vocês podem procurar no ML, que eu não tive passagem no ML. Isso é constitucional, você tem que ter uma passagem no ML. Toda pessoa tem que passar pelo ML. Nesse dia, foi feita a reunião que ele disse o seguinte: a primeira é forjar uma fuga minha. E nessa fuga ela dá Magno Malta, o senador, disse isso. Ele disse explicitamente assim. Isso. Na sua presença? Isso. Eu não tenho prova, mas... Sim. Só procurar no ML que vocês vão ver que eu não tenho passagem no ML. Sim. Dá o primeiro para cima e o resto vocês dão nele. Ele decretou, o senador Magno Malta decretou a sua sentença de morte. Sentença de morte. Eu acho que uma pessoa que prega a palavra de Deus, né, se ele decretou a minha sentença de morte, imagine se Jesus voltar aqui e decreta dele também. Se ele for acusado, certamente, né? Agora veja, como é que você acha, o que você acha do comportamento de Magno Malta? É comportamento cristão, anticristão, é o próprio demônio em pessoa? É anticristão. Eu acho que quem prega o ódio, prega a discórdia, julga as pessoas, julga, condena, sem que a justiça passe pela justiça. Eu acho que nós temos que parar com isso, parar e pensar. A população tem que parar e pensar. Quem julga é a justiça, quem determina é a justiça, né? Então ele é apenas um senador. Ele tem que cuidar do que se refere a ele. O que se refere à justiça, se refere à justiça. Porque eu acredito na justiça, mesmo que a gente esteja com o pescoço do lado de fora, mas a gente deve acreditar na justiça. Tem que acreditar no Ministério Público. Temos que acreditar no Poder Judiciário, nunca deixar de acreditar. Luiz, quando é que a verdade começou a aparecer? Porque você já tinha sido execrado pela opinião pública. Já tinha acabado com a minha vida. Com todas as mídias do minha vida, com a vida da minha família. Quando é que você começou a reverter o caso? Eu comecei a reverter esse caso em 2010, quando eu comecei a ir atrás de receitas, de prontuários da minha filha. E aí eu comecei. E nisso, quando eu fui atrás de uma médica, que eu não vou citar o nome dela aqui, que ela foi na UCAM, essa médica, ela disse o seguinte: olha, ela pegou o laudo, os 2 laudos do Poder Judiciário e o feito pelo delegado. E ela disse: olha, alguém errou. Aí eu falei: mas doutora, qual dos 2 laudos que está certo? Ela disse: o que está certo é o primeiro. Por que lá está rompido e aqui não está rompido? Se rompeu, aqui tinha que estar rompido. Se aqui está dizendo que não rompeu, então em 2009 não rompeu. Esse laudo teria sido construído a pedido do senador Magno Malta? Você tem essa informação? Olha, a informação eu não tenho, né? A informação eu não tenho, mas a gente não, também não estou aqui para julgar também. Eu espero que a justiça julgue e bote quem é culpado, que a justiça determine quem seja culpado, né? A partir da feitura desse laudo no DML, onde o rompimento do ímã da sua filha não foi confirmado, entendeu? Não foi, que você começou... A pedido do Poder Judiciário. Foi feito a pedido do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, a partir daí é que você começa a ganhar a liberdade. Não, a liberdade foi feita em 2010. Em 2010, mas o laudo foi feito depois. Né? Depois quando eu provoquei a justiça com o laudo de uma médica, aí a juíza pediu para fazer outro laudo. Aí quando fez o outro laudo, deu a confirmação que a minha filha nunca teve nenhum tipo de... E aí veio a sentença da justiça. Veio a sentença me absolvendo. Mas o senador Magno Malta continua faturando com o seu caso. Com certeza, ele usa as pessoas como troféu. Ele não escolhe quem é quem. Ele pega, joga lá, vê o que ele tem de fazer e faz ele usa a pessoa... É difícil, tá? Porque o país que a gente vive, as pessoas usar as outras assim, tá fácil. E ele acredita... O que eu estou dizendo, aconteceu comigo, pode acontecer com a família de qualquer um.
Em 2009, era véspera de eleição. Foi, véspera de eleição, isso. Ele sempre arranjava um instrumento, que no caso aí foi a CPI Eu fui usado como bode expiatório. da pedofilia. Exatamente. Tanto que ele disse que no meu computador estava cheio de material pornográfico. E o Ministério Público mandou examinar o meu computador. E os peritos foram unânimes, 5 peritos, em dizer que não tinha nenhum cunho de material pornográfico no meu computador. E ele disse para a imprensa que o meu computador estava cheio de material pornográfico. E os peritos nomeados pelo promotor e pela justiça disseram: não tem nenhum tipo de material pornográfico dentro do computador dele. Se você tivesse que fazer uma avaliação hoje sobre ele, ele é candidato, o Magno Malta é um senador candidato à reeleição. Sim, sim. Já tem vários mandatos. Espero que seja útil. Você espera que seja útil. Espero que a sociedade esteja se alerte com isso. Principalmente o povo evangélico. Principalmente. Você é evangélico? Eu estou afastado da igreja porque hoje o que você vê aí que esses caras fazem, usam a cabeça das pessoas para ter favorecimento próprio. Para mim falar da sua família, primeiro eu tenho que cuidar da minha. E aí isso é coisa que ele não faz. Né? Para mim estar dentro da igreja falar de família, primeiro eu tenho que ver se a minha família está certa. Porque a palavra de Deus diz que até que a morte vos separe. Aí sim eu posso arrumar outra mulher. Né? Não é verdade? Então, não sei o que ele faz. Você até hoje paga as consequências dessa denúncia, dessa exposição à mídia, as Até pessoas hoje, como te veem na rua. Até hoje você vê que tem pessoas que olham a gente por torto, né? Vê, nem mesmo sabendo que está ali tudo provado, que a justiça te inocentou, entendeu? Foi feita com clareza, né? Foi feito com transparência pelo Ministério Público, acusação, absolvição pelo Ministério Público, absolvição pela Justiça, tudo dentro de uma transparência. Porque, na verdade, primeiro ele me pegou na delegacia, me levantou como troféu e me ofereceu para a imprensa, ó. Tá aqui, ó. Me ofereceu para a imprensa. E depois ele foi usando isso aí até se eleger. É o que ele faz. Coisa que ele nunca trouxe nem recurso para o Espírito Santo. Ele usa isso aí. Essa é a bandeira dele. Ele usa a desgraça dos outros para se eleger. Então eu queria deixar um alerta aqui, principalmente ao povo evangélico. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Vocês não sabem o que é tortura. Principalmente vocês que pregam a palavra de Deus não sabem o que é tortura. Olha o que Jesus passou com tortura, por falsa comunicação de crime. Foi o que aconteceu comigo. Uma falsa comunicação de crime. Através do senador, que me pegou e me usou. Para se reeleger. Olha onde a gente foi parar. Você me relatava ainda há pouco que no dia do seu aniversário você passou preso e espancado dentro de um tonel. Dentro de um tonel, com gelo, dente quebrado. As pessoas têm que ter uma noção do que acontece. Nessa tortura, eles sempre pediam que você confessasse o crime que você não confessou. Que nunca aconteceu, nunca houve. Né? E outra coisa, eu quero deixar bem claro para você aqui, que teve um dia lá que eu estava sendo torturado, que eu ouvi o cara dizer assim, ó, hoje o senador está lá em Dubai. Eu ouvi o cara dizendo, hoje o senador está lá em Dubai. Então, para você ver a que ponto a gente chega para o cara ganhar uma eleição. Você aponta o nome dos seus torturadores? Não tem como, porque estava encapuzado. Não tem como você distinguir. E como é que você vê, o que você acha que pode acontecer a partir dessa denúncia que você torna pública agora, entendeu, do senador? Você tem medo? Medo que aconteça alguma coisa com a minha família. Porque eu não tenho medo dele nem dos capangas dele. Tá? Não tenho medo nem dele nem dos capangas dele. Eu tenho medo que ele possa mandar fazer alguma coisa com a minha família. Entendeu? Porque ele é covarde. Ele foi homem para mandar me torturar. Mas não foi homem para chegar lá e me torturar. Ele foi homem para mandar me torturar. Mas ele não foi homem para chegar lá e me torturar. Como eu fui homem para chegar na cara dele e dizer que ele não representava nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público. Essa é a pessoa que o povo capixaba está se iludindo, à toa. Não vou nem dizer, me começa uma ira, porque ninguém sabe o que é viver uma tortura. Principalmente pedido de um cara que se diz representar a Constituição Federal.
E eu quero citar o artigo 5º, que ninguém está acima da lei, nem a presidente da República. E eu espero que isso não fique impune. Porque como está lá na Procuradoria-Geral da República, quero que isso vá a fundo. Porque ele usou, foi minha filha. Ele usou a dignidade, usou a honra da minha família, ele usou minha filha, ele usou o meu bairro, ele usou o meu estado, ele usou as pessoas que me conhecem. Porque essa daqui, eu quero dizer para ele, essa daqui é a minha cidade. E esse daqui é o meu povo. Esse aqui é meu povo. Eu não vim corrido de fora, não. Ele veio de fora. Essa aqui é minha cidade, eu quero dizer para ele, essa aqui é minha cidade. E esse é meu povo. Por causa disso que eu estou aqui para dizer para o meu povo, para a minha cidade, quem é esse cara. E ele vem de fora, se estabelece. Isso, estabelece e usa as pessoas. Eu tenho certeza que nem o povo da Bahia gosta dele. Prega bons costumes, prega moralidade, né? Vende terreno no céu. Eu quero dizer que eu entrei com ação civil contra ele, entrei com ação criminal contra ele. Onde? No Ministério Público Estadual e Federal. Está na Procuradoria-Geral da República. E eu vou a fundo nisso aí. Ele tem que parar com isso de ficar usando as pessoas, principalmente que ele usou a minha filha para se eleger. E usou como bode expiatório. Isso tem que parar. Espero que o povo capixaba tome ciência. E estamos dizendo o seguinte, que essa aqui é a minha cidade e esse aqui é o meu povo. Eu moro aqui, sou nascido e criado aqui. E quero dizer ao senhor que eu não fui agredido por nenhum detento. Nenhum detento. E tenho respeito por eles. Porque quando a gente chega lá, a gente tem respeito. Eles têm respeito pela pessoa também. Ele chega aí e diz que bandido bom é bandido morto, gerando violência com violência. Então quer dizer, eu sou bandido? Eu fui bandido? Eu fui o que ele falou? Eu não fui. Porque quando eu entrei naquele presídio, eu disse, Senhor, deixa eu ficar só com a minha fé e segura a minha dignidade lá fora. Quem me conhece sabe quem eu sou.